Muito bem, então já estamos aqui em live. Pronto, estás no computador, não estás? Ou estás no telemóvel? Computador. Estás os dois, pronto. Então entras aí na página do Facebook, Pedro Simões 007. Página. Facebook. Ok. Muito bem, então aqui. Pronto, há de já ver que já estamos aí com a nossa imagem em direto, tanto eu como tu. E se puderes, tens aí uma opção no partilhar. Vê se já tens aí, já estás aí. No partilhar tens essa opção que diz criar ou iniciar o grupo de visualização. Não tenho aqui nenhum sharing. Tens que entrar mesmo na página, ok? Estou na página, sim. Pronto, vais entrar aí na nossa publicação. Se andares no scroll down para baixo, entrando mesmo na página, nós já estamos bem em direto. Entretanto, vou desejar aqui boa noite a toda a gente que já está a entrar. Quem já está desse lado pedia que confirmasse se está toda a gente a ver bem, a ouvir bem. A Romana também já está. Deixa eu tirar aí o som para entrar. Quem já está desse lado pedia que confirmasse se está toda a gente a ver bem, a ouvir bem. A Romana também já está. Deixa eu tirar aí o som para entrar. Quem já está desse lado pedia que confirmasse se está toda a gente a ver bem, a ouvir bem. A Romana também já está. Deixa eu tirar aí o som para entrar. Quem já está desse lado pedia que confirmasse se está toda a gente a ver bem, a ouvir bem. A Romana. Assim está bem. Já conseguiste? Não, partilhar é que não. Pronto, tu tens que estar na página, tens que entrar na página Pedro Simões 07, depois fazes scroll down até à nossa publicação que estamos em direto os dois, e depois no share vai-te aparecer uma opção que diz iniciar ou criar grupo de visualização com amigos. Share, Okay? já está, o share, sim. Pronto. E há aí uma opção que diz, lê as opções. É só share, é isso? Sim, pode ser share, mas se criares grupo de visualização é mais fácil. Mas podes fazer só share. Há aqui um watch party, é isso, queres? Exatamente, é isso tudo. No watch party, diz-me lá o que é que devo fazer então. E é só partilhar para o teu perfil ou para a tua página, como tu preferires. Ok? Que é para os teus seguidores e também okay. entrar toda a gente a direto. Ok? Portanto, quem está desse lado, boa noite, mais uma vez. Pedia que confirmassem se está toda a gente a ver bem, ouvir bem. Também como a Romana, já sabem que isto são lives muito informais, conversas sem filtros. Tens que tirar o som, Romana. Tirar o som é esse a partilha. Portanto, já sabem que as questões mais fáceis são para mim, as questões mais difíceis são para a Romana. Esse é um clássico dos nossos lives. Todas as perguntas que forem possíveis podem ser colocadas aqui nos comentários em baixo. Tudo que não for respondido, a Romana terá disponibilidade, se possível, para tentar ajudar e responder às vossas questões, às vossas dúvidas. Vocês já sabem que todas as nossas rubricas acontecem muito de forma informal, já são 77, eu tinha partilhado em off com a Romana, que estou aqui na Ostraveiro, então estou aqui com uma fantástica, com o Porto Sol, e portanto hoje o poder do direto é este, é podermos desfrutar também do sítio em que estivermos e poder utilizar a tecnologia ao nosso favor e ao nosso proveito, de forma a interagirmos com a nossa comunidade, com as pessoas que estão a criar conteúdos para as redes sociais e também a fazer alguma coisa para que melhoremos a vida das qualidades das pessoas. A Romana tem feito um trajeto muito interessante, tem contribuído para as pessoas de forma muito pragmática de um assunto que
surge de uma aflição também, entre aspas, de um problema que tinha na sua vida pessoal com os seus filhos, mas não vamos centrar a comunicação só nesse problema, vamos falar um bocadinho sobre como é que realmente a tecnologia precisa de entrar também na indústria das seguradoras, uma indústria que também tem forte peso na nossa economia digital e não só, e também como é que nós podemos realmente ver como é que o empreendedorismo feminino está cada vez mais a entrar em força em Portugal, e temos pessoas a criar startups, a investir em tecnologia e ao mesmo tempo a criar um ecossistema digital de empreendedorismo feminino, sendo certo que tem que haver aqui cada vez mais um mix onde existe este cluster empreendedorismo feminino entre o masculino e o feminino, porque senão entramos sempre naquele clichê de que nós ou estamos a promover o empreendedorismo feminino ou estamos a promover o empreendedorismo masculino, e portanto tem que haver aqui cada vez mais aproximação de os dois clusters trabalharem em conjunto para tirar o melhor proveito de cada pessoa e ao mesmo tempo tirar o melhor proveito daquilo que cada país e cada região tem. Sem mais demoras, portanto, pedia-vos que confirmassem nos comentários, tanto a gente ouvir e ouvir bem. Penso que a Romana já partilhou, a Ana Morgado a dizer boa noite, está a saber bem. Eu vou também fazer aqui o meu share. E, portanto, desde já agradeço o vosso tempo. Sei que hoje é segunda-feira, está toda a gente a iniciar a semana, estamos no início de julho. Romana, antes de mais, obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado pela tua disponibilidade de tempo. Sei que já éramos para fazer isto há algum tempo, mas em virtude das circunstâncias da vida, que é mesmo assim, ou problemas de saúde, ou afazeres do dia a dia, só quem não tem coisas para fazer é que realmente muitas vezes acontecem imprevistos. E, portanto, és uma pessoa que realmente, ainda conversávamos em off, que acorda muito cedo, às 5 da manhã, e se calhar até acabo por começar esta conversa assim. Porquê 5 da manhã? Porquê esta energia toda no Homem Tech, em que realmente tens investido muito em Portugal, e o que é que diz Portugal enquanto país, e como é que tu tens visto do ponto de vista pessoal, uma vez que tens filhos, e no ponto de vista profissional, uma vez que tens uma empresa, como é que tens assistido todo este movimento sobre o Covid-19? Ora bem, porque às 5 da manhã, ou ainda aqui às várias questões que me colocas, Pedro, antes de mais, obrigada pelo convite. Às 5 da manhã, porque é um hábito, é normal já desde há muitos anos acordar cedo, faz parte de mim. Eu gosto de receber o sol, portanto, gosto de receber o sol e gosto de receber a energia, portanto, faz parte de mim. Há pessoas que gostam de trabalhar de noite, eu gosto de trabalhar de dia. Já me perguntaram se isso é a chave para o sucesso. Eu acho que depende de cada um de nós. Portanto, não acredito que devemos seguir todos os mesmos os casos uns dos outros. Devemos cada um seguir aquilo onde nos sentimos mais confortáveis. Depois, o investimento em Portugal, e acho que nós devemos trabalhar naquilo que nós gostamos, acima de tudo. Devemos construir aquilo que achamos e aquilo em que acreditamos, que é muito importante. Agora, a questão da Covid-19, e tu és um exemplo de Covid-19 em pessoa, é sem dúvida algo que veio mudar toda a economia, não só em Portugal, mas em todo o mundo, não é? Portanto, e aí não há homens, não há mulheres, não há pequenas, não há micro, não há grandes empresas, é transversal a todos nós. Portanto, tivemos todos de nos adaptar de alguma forma a uma nova, a uma nova realidade. Essa é que é nova, foi a grande força motriz. E pior do que não nos adaptarmos, é ficarmos parados. Isso sim é um grande erro. O que é que tu realmente, no teu dia-a-dia, que pequenas transformações é que tiveste nos teus dias? Já agora, respondendo aqui a uma pergunta, já sabia que essa pergunta ia surgir, não ia ser eu. Boa noite, Carlota Lopes. Que quer dizer o quadro atrás da Romana? Boa live. E se quiseres responder, estás à vontade. Claro, eu sou muçulmana,
É o primeiro pilar do islamismo, que é só existe um Deus, e Maomé é o último profeta de Deus, é o último mensageiro de Deus. Portanto, é o que significa, está em letras árabes, num árabe clássico, e é esse o significado. Portanto, a religião muçulmana acredita em muitos mais profetas, em Jesus Cristo, por exemplo, tal e qual a religião cristã, mas acredita em Maomé, em Muhammad, como o último mensageiro de Deus. Muito bem. E relativamente à questão que eu te coloquei, as pequenas transformações no teu dia-a-dia, do ponto de vista pessoal ou profissional, houve assim alguma coisa que mudasses durante estes últimos meses, durante o Covid? Houve várias alterações, portanto, em vários segmentos dos negócios, seja na Keep Warranty, seja noutros negócios onde estou envolvida, houve várias alterações, até porque tivemos de nos adaptar a uma nova realidade de mercado, e, portanto, numa fase inicial, perceber porque é que o mercado estava a parar, portanto, naquela fase de embate inicial, e depois percebermos qual é que era o caminho que o mercado iria tomar, e agora nesta fase perceber que oportunidades é que temos, e explorarmos exatamente essas oportunidades. Ou seja, tudo isto acaba por ser acabar numa palavra, que é adaptação, seja do ponto de vista profissional ou pessoal, seja em que estágios nós estivermos, e portanto isso acaba por ser aqui também algo que não tem a ver com o Covid-19, mas tem a ver com a circunstância da vida, e nós temos que ser obrigados muitas vezes a adaptar-nos às circunstâncias, ao país, ao clima. Antes de entrarmos aqui, para quem não está muito sintonizado, quem és tu, quem é romano, o que é que faz, o que é que está envolvida, como é que tu, quando chegaste a Portugal, quais foram as tuas principais dificuldades e quais foram as tuas, o que é que tu tens já agora a partilhar sobre o país em que tu absorveste, digamos assim, como a tua família, digamos assim? Ora bem, antes de eu nasci em Portugal, portanto, eu sou portuguesa, eu nasci em Lisboa, e agora estou a ouvir sem som, não te estou a ouvir. Podes continuar. Sim, eu nasci em Lisboa. Os meus pais nasceram em Maputo e vieram para Lisboa em 1979. Eu já nasci cá, e o que aconteceu foi que em 2003, portanto, casei-me e fui para Angola. Portanto, eu fiz os meus estudos em Toulouse e depois em 2003 fui para Angola trabalhar. Portanto, trabalhei em Angola durante muitos anos. Em 2017 voltei para Portugal, e recomecei a minha vida profissional. Portanto, nessa fase foi a altura em que comecei, portanto, o projeto, por exemplo, da Keep Warranty, entre outros, e obviamente que houve uma adaptação a uma série de fatores, até porque comecei a minha vida profissional, que tinha começado, portanto, numa fase posterior, portanto, muitos anos antes de 2017. Mas, Romana, diz-me uma coisa. Tu viajando entre Toulouse, Angola e Portugal, há vivências, há experiências, há histórias. Há se alguma história que tenha marcado esse teu percurso durante essa etapa que tu costumas partilhar com os teus familiares, com os teus amigos, com alguma conferência? Há se alguma coisa que houve um clique, houve ali algo que tenha-te contribuído para o seja do ponto de vista negativo ou positivo, digamos assim, mas que realmente tenha acrescentado algo. Hoje tu és uma pessoa mais forte, ou mais inteligente, ou mais culta, ou mais experiente. Há assim algo que tu possas revelar a quem está a ouvir do outro lado? Porque realmente são três países com culturas totalmente diferentes, apesar de lidarmos com pessoas, obviamente. Claro que sim, claro que sim. É assim, todas as cidades e todos os países por onde nós vamos passando vão ajudar a criar a identidade e a pessoa que nós somos, e vão acrescentando sempre valor. Obviamente que passar tantos anos em África torna e acabam por nos
tornar pessoas com cuidados muito mais especiais e atentas a muito mais fatores, com atenção, enfim, a coisas que, enfim, que nós em Portugal e na Europa e em países civilizados do primeiro mundo muitas vezes não damos valor, como por exemplo beber água da torneira ou escovar os dentes com água da torneira. Eu vejo, por exemplo, pessoas a tomarem banho sem parar a água do chuveiro, o que para mim é impensável, porque penso quantas vezes é que eu era capaz de tomar banho com aquela água que fica a correr interminavelmente. Portanto, há determinadas coisas como a energia ir-se embora e eu estar com outras pessoas e as pessoas ficarem todas totalmente num caos, a pensar, aí agora não há luz, meu Deus, o que é que vai acontecer? Não podemos fazer absolutamente nada, e eu pensar, pois, mas agora há tanta coisa que pode ser feita, não é a luz que nos vai impedir de fazermos alguma coisa. Portanto, há uma série de vivências que nos tornam muito mais fortes. Acreditas que desde Covid-19 as pessoas começaram a dar, ou vão começar a dar mais valor a esses pequenos detalhes? Não é detalhes, mas acaba por ser, digamos que são coisas que parecem tão banais, digamos são assim. Muito banais, exatamente. Parecem coisas muito banais, Pedro, mas que na verdade são coisas que têm um significado muito grande. Muito bem. Romana, quem não te conhece, Romana Ibrahim, o que é que está envolvida, por onde é que passou, por onde é que quer ir, faz-te aqui uma pequena biografia dentro de um timing resumido, mas para as pessoas te conhecerem, porque apesar de hoje a tecnologia e o digital e a comunicação social fazer notícia, nem sempre toda a gente acompanha e, portanto, é importante fazer aqui também um enquadramento. Apresenta-te. Ora bem, num pitch muito, muito breve, neste momento estou muito envolvida na questão da Keep Warranty, onde sou CEO e founder, estou envolvida na Smart Consult, onde sou partner, portanto é uma empresa de cibersegurança, e ainda profissionalmente envolvida também na Remax, em Angola, portanto levámos a Remax para Angola, portanto, e falo sempre no plural, porque associada a mim tenho sempre o meu parceiro, o meu partner in crime, como eu costumo dizer, que é o meu irmão, o Mohamed, meu grande parceiro de negócios, e com quem no fundo vou sintetizando e vou acumulando todos estes projetos. Qual é a diferença entre ti e o teu irmão? Há aqui um equilíbrio, ou um é mais ativo, outro é mais reativo, outro é mais ponderado? Achas que para quem está do outro lado, perceber que não se faz nada sozinho, não é? Isto é tudo uma construção de uma equipa, de algo em parceria para se chegar a um objetivo, e certamente para a Angola foi certamente um objetivo, foi essa ajuda também do teu irmão. Claro. Acredito que esse pilar é fundamental, cada vez mais nós termos rodeado de pessoas que realmente nos acrescentem, ao mesmo tempo que nós não podemos saber tudo, não conseguimos ter tempo para tudo, e também temos que ter aqui, certamente, aqui um braço direito que nos possa abraçar, digamos assim, uma outra parte que nós não dominamos ou que nós não estamos sentirmos como peixe na água, digamos assim. Sempre, Pedro. A complementaridade é fundamental. Nós somos pessoas e precisamos ter pessoas connosco. Quem pensa que vai fazer e que vai alcançar o mundo sozinho está enganado. Quem pensa que vai conquistar as coisas sozinho está enganado. Nós conquistamos as coisas com pessoas, nós conquistamos as coisas para pessoas. Portanto, temos de fazê-lo em equipa. E quando conseguimos fazê-lo em equipa dentro de casa, como é o nosso caso, é algo absolutamente extraordinário. Portanto, é uma pessoa de grande confiança. Tu lembras-te assim, se queres partilhar assim alguma história, assim algum momento, algum registro em que tu conversas com o teu irmão, sei lá, assim algum sítio em que vocês têm assim um momento de introspeção, assim, no meio da adversidade, como vivemos no Covid-19, em que realmente vocês refletem, em que trabalham em conjunto, tem assim algum momento em que realmente isso tenha marcado? Sim, por exemplo, Pedro, eu lembro perfeitamente quando começou esta questão da Covid-19, lembro perfeitamente de partilhar com o meu irmão que antecipava que vinha aí uma situação de crise
muito complexa, e falava com algumas pessoas que são muito próximas, que me diziam que disparate tão grande, que coisa absurda, alguma vez vem alguma crise, então, mas como é que isso é possível? Isto é uma coisa pequenina da China, portanto isso vai e vem e não vai durar coisa nenhuma. E estive com isto em mente durante algum tempo, e que me preocupou até bastante. E, portanto, quando partilhei isto com o meu irmão, ele rapidamente disse-me assim, nós só nos vamos preocupar mais com isso se o conseguirmos controlar. Portanto, neste momento não conseguimos controlar, portanto não vale a pena estarmos a colocar as nossas energias aí. Portanto, e a verdade é que quando temos um parceiro, quando temos alguém nosso que trabalha connosco, que nos conhece e que está a trabalhar para o mesmo que nós, tem uma atitude proativa neste sentido, obviamente que nos dá a força para nós percebermos imediatamente qual é que é o nosso caminho, onde é que nós nos temos de focar, não é? Portanto, o nosso foco não tem de estar no problema, tem de estar na solução, e tem de estar na solução que nós conseguimos controlar, não é? Tu tens, enquanto mulher, essas soft skills, digamos assim, falaste aí no foco, no estar rodeado de pessoas que possam ser complementares. Tens assim alguns insights que possas partilhar com quem está a ouvir, que realmente são, que para quem quer mudar, ou quem quer estar realmente mais comprometida com um projeto, ou lançar um projeto, há mais importante que a ideia, ou muitas vezes que o projeto, é o backstage. Tens assim alguns insights, algumas dicas práticas que aplicaste no teu dia-a-dia, ou que foste aprendendo ou melhorando, que possas partilhar com essas pessoas? Mais importante que tudo é concretizar. Seja concretizar em pequena escala, em média escala ou em grande escala, é concretizar. Portanto, nós nunca conseguimos concretizar as coisas na sua perfeição. Portanto, o que eu dou sempre como grande conselho é pôr as coisas em prática. Portanto, o perfeito nunca há de lá estar, e vale a pena investir aquela mítica frase romana em que feito é melhor que perfeito, não é? Em que fazer e ir adaptando ou ajustando ou alterando a estratégia ou adaptando a estratégia ou o modelo ou o projeto de acordo com aquilo que vamos observando ou os insights que vamos retirando de cada projeto. E entrando aqui já na primeira pergunta, eu queria te colocar uma questão, que é: o mundo empresarial está cheio de buzzwords como ecossistema, disrupção, transformação digital, empreendedorismo, nova economia, startups. Já falei disto tudo em 77 lives. Todas estas buzzwords já falei. Cada um tem a sua perspectiva, tem a sua visão, tem a sua observação, tem o seu próprio negócio, muitos deles, tem os seus ideais. Fala um bocadinho sobre aquilo que tens assistido, estás no meio do ecossistema digital, estás no meio das startups, já estiveste ligado à aceleração e a projetos de investimento. Fala um bocadinho sobre a tua visão sobre estas buzzwords que acabei de falar. Assim, são buzzwords, Pedro. Muitas vezes as pessoas têm, ainda no outro dia falava sobre isso e a entrevista foi publicada ainda há muito poucos dias atrás. As buzzwords estão todas aí, todas as pessoas têm na ponta da língua, não é? Mas a verdade é que o mais importante é nós conseguirmos concretizar as coisas e sabermos adaptar às situações. E não há melhor exemplo que a situação da Covid, não é? Como é que eu me adapto a uma situação absolutamente nova que de um momento para o outro transforma todos os negócios, não é? Todos dão um exemplo de um negócio que não existia numa altura de crise, como por exemplo um Airbnb, como uma Uber ou outros, e também dão um exemplo de que um Airbnb está prestes a ser destruído se continuar com uma situação de Covid como atualmente. E a verdade é que os negócios têm de rapidamente sofrer aqui uma adaptação. E se esta adaptação não for rápida, nada acontece. Portanto, mais do que qualquer buzzword que exista e que as pessoas gostam de rapidamente ter na ponta da língua, é preciso parar, é preciso refletir, e é preciso pôr um plano de ação que efetivamente significa alguma coisa para aquele consumidor que vai usar aquele serviço.
Caso contrário, não estamos a crescer, não estamos a acrescentar valor absolutamente nenhum. E isso é que é importante no negócio, não é? É eu entender o que é que o meu cliente usa neste serviço, o que é que eu estou a acrescentar em termos de valor, e posteriormente, numa situação de crise, o que é que aquele meu cliente precisa que eu adapte. Ou seja, no meio deste Covid-19, a palavra para ti que se tivesses que imprimir ou colocar um papel de parede atrás de ti, tirando esse quadro, é ação. Ação de executar, ação de implementar, ação de organizar equipas, ação de definir novas estratégias, ação de reajustar o teu modelo de negócio em circunstância do que o consumidor está à procura e, portanto, mais todos esses buzzwords realmente é aquilo que realmente nós temos dentro de portas, dentro da nossa equipa e fazer com o que nós temos à nossa volta, pensar primeiro para dentro, para depois conseguir executar para fora aquilo que queremos. Realmente isso é uma forma muito pragmática, de se calhar, de olhar as coisas, mas também é muito mais sensata de perceber que o Covid-19 não é para ricos, não é para pobres, não é para gordos, não é para os mais feios, não é para os mais bonitos, é realmente um chavão que podemos dizer que é o Covid-19, mas que está a atingir todo o mundo, e que realmente, se olharmos para todas as pandemias, para todas as guerras, esta é daquelas que atinge dos 8 aos 80 e que realmente atinge todos os tipos de negócio. E falaste aí do caso da R&B, que eu partilhei há cerca de 4, 5 dias, uma notícia do R&B que em 12 anos demoraram a construir o seu negócio e em 2 meses estão a ver o seu negócio a ser arruinado. Eu não sei qual é o sentimento que se sente para quem está do outro lado, mas acredito que para quem batalhou tanto, para quem lutou tanto por um modelo ideal de negócio, mais do que criar um negócio, teve que ser disruptivo e teve que conseguir entrar num ecossistema em que realmente teve que mudar paradigmas, teve que conseguir captar atenção, teve que captar investimento, teve que captar parceiros, fornecedores, stakeholders e por aí vai. E, portanto, em 2 meses parece que está tudo a desabar. Eu perguntava-te para tu estares desse lado, que tens um negócio, que és empreendedora, qual é o sentimento que se sente quando está em vias do seu negócio ir para o charco, digamos assim? É assim, quando o nosso negócio vai para o charco e tem um investimento com capitais próprios, ou quando tem um investimento com outros capitais, portanto, quando teve investimentos externos, obviamente que é uma grande preocupação, não é? Acima de tudo, porque temos aqui uma questão que preocupa imediatamente, que é a questão dos empregos. Aliás, nós na Keep Warranty, durante esta questão do Covid, fizemos uma parceria com o grupo AGAs e com a plataforma Preserve, precisamente para ajudar pequenas empresas, microempresas, portanto, as típicas lojas de bairro que todos nós temos e vemos ao nosso lado, para fazermos venda de vouchers e suportarmos a venda de vouchers e assegurarmos que aqueles vouchers nunca iriam perder o seu valor, mesmo que aqueles negócios não sobrevivessem. E só a partir do momento, Pedro, em que nós asseguramos que esses negócios não iriam, aliás, que esses vouchers não iriam perder o seu valor, é que os consumidores passaram a fazer a sua compra, porque sentiram segurança. E a partir desse... Eu tive a oportunidade de ler uma das notícias que a tua empresa, a Keep, com a AG Seguros, criaram, e já vamos entrar na próxima pergunta, que tem a ver muito na indústria seguradora, criaram vouchers que permitiram também aos consumidores sentir aqui esta confiança, esta segurança e esta proximidade de, no momento da adversidade, estar próximo do consumidor e saber que mais que uma empresa, mais que um prestador de serviços, é alguém que está ali para... não é? Exatamente. E aí, Pedro, para além de estarmos a manter negócios, estamos a manter postos de trabalho, não é? Portanto, porque nós sabemos que cada pessoa ou cada trabalhador que está connosco não representa apenas uma pessoa, não é? Ela representa pelo menos um agregado familiar que é dependente daquele salário e que depende daquele salário, portanto, para todas as necessidades que existem dentro de uma casa. Portanto, qualquer pessoa que gere uma empresa tem esta consciência e tem este cuidado.
Portanto, quando nós falamos de uma empresa que está a cair, ou quando nós falamos de uma empresa que está a sofrer aqui grandes problemas, o grande primeiro problema que nos vem à mente é como é que vão ficar as pessoas que trabalham connosco, não é? E este problema não pode acontecer. Portanto, a nossa força vem precisamente das pessoas. Portanto, e nós, neste Romana, caso... dentro da empresa, como é que vocês têm gerido? Como é que foi a reação? Como é que tu sentiste à tua volta? As pessoas colocaram-se ao teu lado? Foi momentos de adversidade, de pânico? É claro que o medo está sempre associado, porque é um Covid que ninguém sabe onde é que está a causa, digamos assim, entre aspas, mas que ainda não há uma vacina. Ou seja, o medo está sempre associado. Quem não tiver medo é porque realmente está borrifando para este Covid-19, mas como é que tem gerido toda esta situação do ponto de vista financeiro e ao mesmo tempo empresarial? Como é que tem gerido tudo isto? Assim, toda esta situação tem sido gerida com as equipas. Obviamente que as equipas têm estado muito sensibilizadas a esta situação. É um momento em que as pessoas têm tido um cuidado extraordinário, é um momento em que as nossas equipas têm estado com um esforço extraordinário para poderem alcançar resultados. Vemos isso mesmo nas equipas onde não é possível estarmos fisicamente com elas tempo suficiente para suportá-las. E tempo para estar a ajudá-las, portanto, e elas também têm colocado todos os esforços possíveis para trazerem resultados para as empresas, obviamente. Portanto, nesse sentido, sentimos que estamos todos no mesmo barco, portanto, que as empresas, acho que no nosso caso, tanto eu como o Momed, sentimos que nunca tivemos as pessoas tão próximas de nós. Não é? Portanto, até porque a primeira decisão que tomámos foi não vai ser pelo Covid que vamos dispensar pessoas, não é? Portanto, vamos fazer de tudo para não dispensarmos pessoas por esta razão. Ou seja, houve aqui cada vez mais uma união e assim vestir a camisola pela uma causa e pela empresa em questão. Olha, entrando aqui na próxima pergunta e entrando aqui numa área que tu particularmente tens difundido, tens trabalhado, tens falado, tens palestrado também sobre estes temas. Para quem não sabe o que é a equipe, digamos assim, a equipe, eu faço só esta palavra porque realmente equipe pode ser uma equipa, pode ser muita coisa, mas fala um bocadinho sobre como é que nasceu esse projeto. Para quem não sabe, nasce eu faço aqui só a introdução, nasce de um problema do teu dia-a-dia, não é, com os teus filhos, em que tens um problema com uma PlayStation, não é? Faço aqui um disclaimer entre a marca, mas também não estamos aqui para difundir marcas, é uma conversa informal, mas fala um bocadinho sobre este teu contexto diário, porque realmente, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tive aqui, por exemplo, o Pedro do Portal da Queixa, em que também o projeto nasce de um bulical. Ou seja, eu acredito muito que os grandes negócios, os grandes projetos nascem daquilo que nós vivemos enquanto cidadãos, enquanto consumidores, porque realmente nós revemos aquilo que nós queremos para nós e depois acabam por nascer novos projetos. Fala um bocadinho sobre esse crescimento e esse nascimento desse projeto que estás mais ligado hoje em dia. Sim, é exatamente isso, Pedro. Assim, a Keep nasceu de um problema que nós vivemos em família, que foi uma PlayStation que avariou num fim de semana, depois de um almoço de família que nós fazemos habitualmente em casa dos meus pais. Íamos fazer uma competição de PlayStation entre os mais novos e os adultos. E face a uma garantia que nós não tínhamos, não pudemos fazer uso daquilo que eram os nossos direitos. Portanto, infelizmente, ou felizmente neste caso, tivemos de comprar uma PlayStation nova e no caminho de regresso a casa acabámos por desenhar, portanto eu e o Momed, naqueles envelopes que temos no carro, acabámos por desenhar aquela que é hoje a Keep Warranty. Portanto, acabou por começar por ser uma aplicação que guardava apenas garantias e notificava os utilizadores
quando elas estavam prestes a expirar, mas, entretanto, este ano, em março, pouquíssimo antes da questão da Covid, lançámos uma nova versão da aplicação, já com a questão dos seguros. E porquê a questão dos seguros? Porque todos nós contratamos seguros. A ideia que existe dos seguros é que os seguros são inimigos. Todos nós detestamos fazer compras de contratar qualquer tipo de seguros, mas a verdade é que todos nós precisamos de seguros e os seguros protegem-nos para uma série de situações e são essenciais. Eu costumo dizer, entre brincadeira e qualquer dia, tenho um seguro até para, quando acordo, até para acordar, tenho que ter um seguro ou para pisar o chão, digamos assim, há seguro para todas as coisas e feitios. Atenção, não estou a desrespeitar quem trabalha nesta área, é uma brincadeira que eu utilizo muito, que é qualquer dia passo o mês a pagar seguros e para a vida toda. Mas pronto, é a questão da segurança, não é? Há aqui uma buzzword, digamos assim, que a segurança é um dos pilares da nova era, que é nós queremos estar seguros, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social e seja do ponto de vista também do nosso familiar, para também percebermos que não vivemos sozinhos, vivemos em comunidade. E, portanto, as coisas más ou as circunstâncias em que nós vivemos acontecem a todo instante. E esta pandemia veio realmente mostrar, certamente, que quem não tiver seguro, por exemplo, de algumas coisas que aconteceram, teriam danos ainda muito mais danosos. Mas, entrando aqui na segunda pergunta, e estou respondendo já àquilo que eu estou a dizer, mas a criação de seguros on demand, a aceleração deste processo. Este Covid-19 vem acelerar esse processo. Fala um bocadinho sobre isso. Sim, a aceleração, obviamente que sim. Portanto, a própria indústria seguradora, toda ela precisa de inovação, toda ela precisa de um novo canal de distribuição, e esse canal é um canal digital, que é facilitador de todos nós, enquanto consumidores finais. Porquê? Porque na palma da mão conseguimos fazer a contratação de um seguro, seja ele um seguro de viagem, seja ele um seguro de vida, seja um seguro de crédito, seja um seguro para um telemóvel, enfim. É um seguro que nós contratamos de uma forma muito mais simples, muito mais facilitada, e que até à data não era assim tão fácil de ser feito. Portanto, nós temos de olhar para a digitalização e para uma Keep Warranty como um novo canal de distribuição de seguros. E a indústria seguradora aceita esta nova forma de distribuição, e a Covid-19 vem precisamente acelerar todo este processo. Porquê? Porque assim que fomos apanhados de surpresa com uma situação de pandemia, tivemos todas as agências de seguradoras paradas, não é? Portanto, a indústria seguradora não só sofreu com todas as ativações de seguros, mas também com a falta de venda de seguros. Portanto, e eu, se posso contratar seguros através de um telemóvel, na comodidade que estou em casa, no trabalho, sentada, onde quer que esteja, no carro, enfim, no metro. Basicamente criar filtros onde, com base no meu dia-a-dia, com base nas minhas necessidades, vou ajustando e depois vai-me dando o resultado qual é o meu seguro e compro o seguro, não é? Claro. E depois, obviamente, que com a digitalização, com toda a tecnologia, estou a oferecer ao utilizador e ao consumidor aquele que é o melhor seguro face às necessidades que ele tem, não é? Portanto, qual é o feedback que tens recebido, ou seja, na questão da progressão do tamanho do vosso negócio, para onde é que ele vai estar a caminhar e, ao mesmo tempo, qual é a adaptabilidade e, ao mesmo tempo, a observação do consumidor, qual é o feedback que tens recebido, o que é que realmente, quais são os insights que eles partilham com vocês, que realmente há uma necessidade, há novas features que realmente os consumidores procuram, que ainda não estão no mercado da indústria seguradora? Assim, nós temos vindo a crescer em termos de todo o processo de facilidade de contratação do seguro. Portanto, o processo está cada vez mais fácil. Eu não só contrato o seguro, mas posso fazer a ativação também através da própria aplicação. Portanto, todo o processo é fácil. Estamos a aumentar a diversidade de seguros que temos na aplicação. Portanto, não só temos seguros, neste momento temos seguros que são apenas não vida, mas muito em breve vamos ter seguros de vida também. E temos também uma linha dedicada para empresas onde tratamos de soluções à medida. Portanto,
Temos aqui três dimensões: seguros-vida, seguros-não-vida e soluções à medida para empresas, onde tratamos casos muito, muito específicos e personalizados para necessidades que são específicas àquelas empresas, não é? Portanto, o feedback tem sido muito positivo. Porquê? Porque de uma forma muito rápida, com menos custos e com muito menos burocracia, acabo por ter aquilo que eu quero tratado. Sem emissão de papéis, sem ter de assinar. O vosso negócio tem mantido, tem descido ou tem subido com esta pandemia? O nosso negócio tem crescido com esta pandemia. Porquê? Porque as pessoas estão à procura precisamente de soluções digitais que facilitem todo o processo e que elas possam ter dentro de casa, não é? Muito bem. Agora entrando aqui num outro ecossistema, que é algo que está no ADN, que tu tens gosto e paixão em partilhar. Adicionalmente, tens desenvolvido trabalho na Smart Consult, uma empresa de cibersegurança, orientada para a prestação de serviços altamente especializados, não só para os setores públicos e privados, mas também para o cliente individual, neste mundo cada vez mais global, na internet das coisas. Foste eleita Founder of the Year 2018 pela portuguesa Women Tech e alumni do programa de seleção da FinTech e Cybersecurity da Startup Bootcamp em Amsterdão. Romana, és uma visionária do mundo, pronta a entregar cada vez mais conteúdo, a tua experiência, o teu ADN às equipas e aos projetos em que estás envolvida. Fala um bocadinho o que é este Women Tech, qual é, digamos, a braçadeira que envergas, quase como um capitão de equipa, de uma equipa de futebol ou de outra modalidade, e qual foi o peso qual foi o acrescente de responsabilidade que isso trouxe a ti, e como é que tens desenvolvido esse trabalho em Portugal com outras equipas, nomeadamente com os projetos da Women Tech, e como é que todo este ecossistema de empreendedorismo feminino tem-se desenvolvido em Portugal versus o resto do mundo, uma vez que tens essa experiência internacional? Ora bem, Pedro, é assim, o ecossistema feminino precisa de voz, não é? Precisa de palco. As outras mulheres, sobretudo nesta área tecnológica, e não só, precisam de exemplos claros de mulheres que mostrem que são capazes. Não porque as outras mulheres não são capazes, mas muitas vezes porque têm receio de dar o passo, não é? Têm receio de falhar, têm medo de não serem capazes, têm medo de não conseguirem ser perfeitas. Eu falava disto, aliás, ontem fiz uma publicação sobre isto, sobre a síndrome do impostor, que é um bocadinho polémico. As mulheres têm uma série de papéis na sociedade, são mães, são filhas, são esposas, são amigas. Quando existe um problema numa casa, a primeira coisa que se faz é chamar pela mãe, é chamar pela irmã, é chamar por uma mulher, porque é ela que vai resolver aquela situação. E porquê? Porque sim, porque sempre foi assim. Há uma questão cultural, há uma questão de tradições, há uma questão de educação, e porque elas são mais rápidas a resolver tudo, não é? Vamos mudar isso? Se calhar não vamos mudar isso. Agora, Romana, são mais rápidas a resolver tudo? Calma. Não sei se são ou não. Estou a deixar aqui no ar, numa plateia de homens e mulheres. Não acho que nós, mulheres, sejamos melhores, nem que os homens sejam eles os melhores. Acho que sim, que juntos criamos equipas muito boas, isso sim. Agora, o que é que nós precisamos enquanto mulheres? Precisamos de alguém que mostre que não há problema nenhum em falhar, que não há problema nenhum em ser perfeita e que não há problema nenhum em conciliar vidas profissionais com vidas pessoais e que no meio disto tudo não há mal nenhum em ter ajuda, não é? E que é fundamental entre as mulheres haver entreajuda, que nem sempre é algo que nós vemos. Até há muito pouco tempo atrás, Pedro, nós víamos os boards das empresas a serem constituídos apenas por homens. Porquê?
porque nos anos 70, que foi quando se começou realmente a trabalhar na questão da educação e quando se começou a apostar na questão da educação, tínhamos homens nas universidades. Não é? Portanto, é normal que um board de uma empresa fosse criado apenas com homens. E quando eu chamava um homem para ser o diretor-geral ou o CEO de uma empresa, quando ele pensava em criar o board, um novo board para uma empresa, ele pensava em quem? Pensava nos colegas que ele tinha, com quem ele tinha trabalhado. E ele não tinha lá mulheres. Porquê? Porque as mulheres não estavam nas universidades na altura em que ele esteve. Não é? Entretanto, até surgiu estes meses que algumas divergências entre homens e mulheres por causa do desemprego, por causa da aposta. Achas que ainda vamos continuar a ter, apesar desta pandemia Covid-19, mudar mentalidades, mudar algumas coisas que não estavam tão bem na sociedade? Achas que isto vai continuar a ser culturalmente algo enraizado ou achas que vai haver aqui pequenas mudanças de transformação? Já estão a existir mudanças. As mudanças já cá estão, Pedro. As mudanças já existem. Por serem tão óbvias, existem programas de mentoria, existem programas em que já vemos muito mais mulheres nas universidades, mesmo nas áreas tecnológicas, nas STEM, vemos muito mais mulheres que não estavam cá anteriormente, já vemos as mulheres a dar o primeiro passo, já vemos as mulheres a pedirem ajuda, já vemos as mulheres com menos medo de dizer aquilo que querem, já vemos as mulheres a dizer não quero, ou o que eu quero é isto, sem medo, porque não há que ter medo, não é? Há que ser claro naquilo que nós queremos atingir, há que ser claro naquilo que nós podemos fazer, naquilo que não podemos fazer, mas há que ser claro. Nós, se não formos claros, o outro lado jamais vai poder antecipar aquilo que nós pensamos, não é? Romana, dentro do projeto Women-Tech que tens colaborado, tens partilhado palcos, tens partilhado com mulheres em reuniões, conferências, há sim alguma história que tenha marcado ou tenhas partilhos com outras pessoas que tenha realmente um registro que realmente tu, enquanto mãe, enquanto empreendedora e enquanto mulher, que realmente dê mais força ou que realmente tenha contribuído para que tenhas mais ainda capacidade para cultivar este empreendedorismo feminino em Portugal? Pedro, é assim, é verdade que eu faço parte do board da Women in Tech cá em Portugal. Portanto, a Women in Tech é uma organização internacional que nasceu pela nossa fundadora, que é a Ayumi Moore, e já está em 15 países e sou embaixadora em Angola. E nós trabalhamos sobretudo na igualdade das mulheres e não é na questão do empoderamento da mulher em si, porque a mulher não precisa de ser empoderada, porque ela sabe aquilo que vale, mas é mostrarmos precisamente as lacunas que existem, não é? Portanto, e a partir desse momento as coisas começam a ganhar a sua visibilidade, que é exatamente aquilo que tem de ser feito. Agora, a nível pessoal, obviamente que diariamente, Pedro, sou abordada pelas inúmeras redes sociais por mulheres que, obviamente, que muitas vezes se focam naquele trabalho que vem da minha pessoa e se baseiam nele para também seguirem uma carreira profissional, que ganham força naquilo que vem da minha pessoa para também elas fazerem um trabalho melhor, e por aí em diante. Tu sentes que esse teu legado tem essa tal responsabilidade que é as pessoas inspiram-se um bocadinho e falam contigo para partilhar as suas dores, os seus objetivos, e também tentar cada vez mais, não é como tu disseste, não precisamos de conferências nem de algo para tentarmos enaltecer o poder da mulher ou por aí vai, mas é tentar criar aqui também algo que possa contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, para um ecossistema digital também em empreendedorismo
mais saudável e mais integrado entre as diversas partes, seja público ou privado, e ao mesmo tempo também criar aqui um cluster cada vez mais forte entre o Power Woman, mas ao mesmo tempo também entre o empreendedorismo feminino, entre os mercados que vivemos numa era de globalização, está tão perto como daqui a uma conferência, um telefonema, uma Skype call, em que assistimos cada vez mais durante esta pandemia, em que as reuniões e os negócios estão à distância de um clique. Sempre. Isso é fundamental. E isso acontece, Pedro, em qualquer faixa etária. E eu vejo, por exemplo, as colegas da minha filha que tem 12 anos, também elas a precisarem de uma força para perceberem que caminho é que devem seguir e porque é que podem e são capazes de seguir uma área e não outra, não é? Portanto, a questão educacional é fundamental. Mas a questão da educação é fundamental em todas as faixas etárias e em todo o lado, não é? Portanto, e isso não é um trabalho que tem de ser feito apenas nas escolas, mas também em casa, e esse dever é um dever das famílias. Muito bem. Entrando aqui na parte de disrupção, ou seja, tem havido disrupção durante esta pandemia, nasceram novos negócios, o empreendedorismo feminino em Portugal continua a crescer. Aquilo que eu te perguntava, face à tua realidade cultural e ao mesmo tempo empresarial, quais são assim as principais diferenças? Afirma-se como o governo, como nós temos aqui uma oportunidade gigante de sermos o ecossistema digital, o cluster digital, whatever, aquilo que nós lhe quisermos chamar, temos aqui uma oportunidade gigante de sermos os pioneiros e termos aqui cultura, a gastronomia, o clima, as pessoas, a paisagem, por aí vai. Achas que nós temos aqui todas as condições reunidas para sermos aqui termos a pole position, digamos assim, entre o cluster digital e o empreendedorismo feminino, ou o que é que ainda temos que cultivar ou trabalhar para sermos aqui realmente diferenciadores, ou sermos realmente considerados para o Web Summit obrigatoriamente contribuiu para que houvesse aceleração e também a pressão certamente em que nós criarmos, em ajudarmos e em criar essa tal de disrupção e transformação digital, mas tu já viveste, já passaste, já viajaste, já lidaste com muitas pessoas de vários tipos, de várias nacionalidades. Partilha aqui com quem está a ouvir quais são as grandes diferenças, no que é que nós precisamos, o que é que está à falta, porque depois isso vai nos levar a alguma pergunta. Qual é a tua partilha, a tua experiência que queres? E uma vez que até vamos ter aqui recentemente o Campus Party, tu podes falar um bocadinho até um teaser sobre esse Campus Party. O que é que realmente falta a Portugal? Assim, o que falta em Portugal é nós continuarmos a apostar na questão da educação, não é? Portanto, a questão da educação é uma questão fundamental, a questão de trabalharmos a questão do empreendedorismo feminino, por exemplo, estávamos a falar da questão das mulheres, continua a ser fundamental. Somos um cluster para o mundo, sim, somos. Houve um trabalho fundamental e que foi muito importante a nível do governo em trazermos a Web Summit para Portugal e que nos abriu portas para o mundo, sim. Portanto, nós íamos para fora de Portugal, quando dizíamos a alguém sobre Portugal, olhavam para nós e tínhamos de dizer Ronaldo, para alguém olhar para nós, Ronaldo, Portugal, ok, e as pessoas lá perceberem de onde é que nós éramos. Neste momento vamos para fora, neste momento não é o melhor momento porque não vamos para fora, mas há uns meses atrás íamos para fora, falávamos de Portugal e já era um ponto no mapa com que as pessoas se identificavam. Porquê? Porque houve um trabalho muito, muito acentuado que foi feito pelo governo em vários... Deixa-me só aqui fazer aqui uma homenagem a alguém que partiu, morreu, estava muito ligado ao empreendedorismo e que estava a fazer um trabalho excelente em Portugal. E pronto. E eu estive com ele recentemente, tinha estado com ele no Web Summit, e pareceu uma pessoa muito afável, muito sociável, muito disposta a ajudar, a contribuir, muito sem grandes burocracias, sem muitos clichês, sem muitas etiquetas. Era uma pessoa muito realmente que estava a fazer algo muito
estava a contribuir para que este empreendedorismo e esta transformação num ecossistema de Portugal fosse mais adaptável à nossa tipologia de país e à tipologia de pessoas que queriam fazer algo diferente. Eu tenho conversado com muitas pessoas nestas 77 lives, em que realmente há pessoas com projetos que a gente nem sequer faz puto da ideia que trabalham para uma NASA, para uma IBM, para uma Mercedes, e por aí vai, e que realmente têm trabalhado muito na inteligência artificial, que é algo também que tu tens alguma experiência. O que é que realmente achas que estamos no bom caminho ou achas que parámos no tempo? É assim, o trabalho feito pelo João Vasconcelos foi um trabalho extraordinário, Pedro. Para teres ideia, se tu privaste com ele num Web Summit e achaste que era uma pessoa que não tinha complicações, eu privei mais de perto com ele, era uma pessoa que descomplicava tudo o que era complicado. Portanto, se havia alguma coisa que parecia impossível, falávamos com o João e ele rapidamente colocava a missão como uma missão possível. Muito daquilo que nós temos como ecossistema neste momento em Portugal deve-se ao trabalho que foi desenvolvido pelo João. Houve um secretário de Estado também que desenvolveu um trabalho absolutamente extraordinário, que foi o Carlos Oliveira, e que continua a fazer um trabalho extraordinário que o fez em Braga também. E temos outras pessoas que continuam a fazer coisas extraordinárias por Portugal. A questão da Web Summit, volto a referir, obviamente que abriu as portas de Portugal ao mundo, mas só isso não chega, não é? Portanto, temos de continuar a trabalhar e temos de continuar a mostrar porque é que vale a pena apostar em Portugal. E a questão da formação é uma questão fundamental. Agora, eu não posso abrir as portas de Portugal e deixar as empresas portuguesas num estado tal e a economia portuguesa num estado tal que não tem lugar no seu próprio país, não é? Portanto, porque aí não estou a acrescentar valor ao nosso país. Por exemplo, nós assistimos a esta questão do Covid-19, muitas empresas têm se transformado, e já falei com alguns, que mudaram linhas de produção em tempo recorde para produzir produtos de segurança, produtos de combate ao Covid-19. Fomos eleitos até pela OCDE um dos países com mais pedidos de tecnologia para combate ao Covid-19. Ou seja, nós estamos na vanguarda, mesmo nós temos esta questão de rapidamente nós adaptamos, nos transformamos, mas também precisamos ser mais apoiados, não é? Nós temos que sermos mais unidos, mais entre ajuda, entre o vizinho do lado, tem X, opa, ok, tenho aqui este produto, tenho aqui este... é um bocadinho mais caro, está bem, mas às vezes o mais caro pode ser muito mais barato pela relação de confiança, pela proximidade, pelo apoio ao cliente, pela resposta, e muitas vezes lá está esta questão, atenção, que vivemos numa era de globalização, já falámos disso, mas às vezes temos que olhar mais para dentro, para aquilo que temos à nossa volta, e eu acho que este Covid-19 vem um bocadinho também mostrar que nós temos dentro de portas, temos ainda muito a fazer. Pedro, assim, não temos de ser muito inteligentes para perceber que, assim, se nós em Portugal, ou se os portugueses lá fora dão tantas cartas, não é? E se fazem trabalhos tão extraordinários, o que é que se passa cá dentro para que as empresas não tenham esse trabalho extraordinário? Portanto, alguma coisa de mal se passa cá dentro. Trata-se do problema de gestão, trata-se de um problema de incentivos, trata-se de um problema de impostos, há alguma coisa que não está a correr bem e esse problema tem de ser resolvido rapidamente para que quem está cá dentro de valor não pense em sair, porque a partir desse momento ficamos sem valor nenhum cá em Portugal, não é? Portanto, e aí podemos ter as portas abertas para o mundo inteiro, mas vamos ter o mundo inteiro cá dentro e não vamos ter portugueses. E eu não acredito que o grande desafio que nós temos para 2020, até final de 2020 e 2021, retenção de talento, retenção das grandes empresas portuguesas na contribuição fiscal e ao mesmo tempo no imposto e na geração de economia que possa fomentar também
outras empresas, no crescimento de outras empresas, porque o ecossistema vive um bocadinho assim, não é? Nós não conseguimos, obviamente, fornecer toda uma cadeia, mas certamente podemos ter aqui, ser considerados os pioneiros, ou os primeiros a ser considerados, e não ser, em último caso, no desenrasco, vamos consultar o português. Se calhar esta mentalidade tem que ser ao contrário, ou seja, o português está ali para servir, o nosso parceiro está ali, está aqui ao nosso lado. Em última instância, nós vamos recorrer a mercados externos para socorrer ou para cumprir aqui uma necessidade de um ecossistema. É claro que isto é muitas vezes mais fácil falar do que executar. Há aqui muitos, digamos assim, pequenos detalhes em que não vamos entrar aqui nesta conversa, porque senão tínhamos conversa aqui para 2, 3 horas sobre isto. Mas eu acho que nós, portugueses, empresas portuguesas, tivemos aqui uma resposta, e mais que uma resposta, tivemos aqui um sentimento de ser português, made in Portugal, de bullshit, todo o resto que for à volta de não ser português. Nós estamos aqui pela saúde dos portugueses, estamos aqui pelas famílias dos portugueses, estamos aqui pelos nossos colaboradores que estão aqui a vestir a nossa camisola, estamos aqui pelos filhos que trabalham na nossa empresa, estamos aqui pelas pessoas que estão em casa a cuidar dos filhos, mas estão em trabalho remoto e mesmo assim a trabalhar. Ou seja, houve aqui um sentimento de pertença, de somos com orgulho português, e temos que cultivar pós-Covid-19, temos que continuar a isto. Isto não morre aqui, não sabemos quando, ainda continuamos com Covid-19, e é este receio que eu tenho, é que esta questão da solidariedade, desta contribuição, desta partilha, ou seja, que eu assisti e alguns amigos meus partilharam, em que, por exemplo, algumas empresas em que não tinham tanto trabalho partilharam alguns colaboradores com outra empresa porque estavam a ter muito trabalho, muitas solicitações, então esses colaboradores foram para outra empresa, ajudaram a responder a essas solicitações e ajustaram aqui um acordo entre contribuições, entre ajudas, e ajustaram-se. É esta questão também de olhar para o vizinho e olhar quem é que nós temos à nossa volta. Se calhar às vezes estamos preocupados. Não tenho pessoas para colaborar. Se calhar outra empresa está com menos trabalho. Ok, aquelas pessoas que têm disponibilidade para trabalhar, querem mais rendimentos. Ok, vamos aqui criar sinergias. Eu acho que falta muitas vezes comunicação, falar, envolvermos todos para uma região, para um ecossistema, e certamente tu tens esse papel no Women Tech e também partilhas muito isso, que é mais do que ser um empreendedorismo feminino, é criar aqui uma sinergias entre empresas, fornecedores, parceiros, investidores, Estado, privado ou público, e portanto é também esta legião. Certo, exatamente. Pedro, acima de tudo nós temos de entender que é necessário apostarmos no nosso ecossistema, apostarmos naquilo que nós temos cá em Portugal, e termos o próprio ecossistema a trabalhar em conjunto, não é? Quando nós trabalhamos no ecossistema, por exemplo, de Berlim, ou no ecossistema de startups de Amsterdão, é muito natural as startups unirem-se, porque estão a trabalhar exatamente o mesmo produto. É normal isso acontecer. E nós, cá em Portugal, não encontramos isso. Portanto, encontramos muitas vezes founders que... Eu já tive situações de founders que vêm ter comigo e que me perguntam, ou que me dizem: Romana, tenho todo o interesse em criar uma parceria contigo, porque nós estamos a fazer isto que até é semelhante e podemos usar a vossa tecnologia, ou até vos podemos fornecer isto. Eu digo-lhe, então, ok, vamos seguir com as coisas. E do outro lado ouço: não, podes seguir tu primeiro. Eu disse-lhe, então, mas se tens tanta vontade, não terás medo, certamente, de seres tu o primeiro a seguir. Portanto, e percebo de imediato que não há vontade nenhuma daquele lado de seguir com parceria, não é? Portanto, entendo é que há ali um phishing. Portanto, se as próprias startups entre si estão a fazer phishing umas às outras, quanto mais as empresas às startups. Portanto, o ecossistema em si não está a trabalhar para o mesmo bem. Não está a trabalhar para o mesmo... Aquela questão de empresas, o ecossistema está colaborativo, também vais criar aqui estás a colocar aqui uma pedra, é a tua opinião pessoal, obviamente, isto é uma conversa informal, em que realmente, às vezes, as pessoas estão à espera que seja próprio quem vai à procura da solução,
seja a empresa que realmente tem a solução, que arrisque, que coloque todo o risco do outro lado, para realmente ver como é que as coisas acontecem e depois realmente avançar com parceria. Acaba por não ser feito, não é? Acaba por não ser feito e por isso é que acaba também por haver muitas vezes tão pouco investimento dos fundos portugueses nas startups portuguesas, se calhar porque levam as coisas de uma forma tão leviana, não é? Agora, depende da forma como nós queremos levar as coisas. Portanto, termos startups, ou estamos a falar de um ecossistema de startups, as startups são empresas, as startups também vão ter a nível financeiro, vão ter de ser sustentáveis e não vão ter de viver ad eterno de financiamento. Portanto, e enquanto os investidores não tiverem esta decisão e esta vontade por parte de uma equipa, também não vão colocar lá investimento, não é? Portanto, obviamente que isso vai sempre acontecer. Portanto, é fundamental que haja este entendimento num ecossistema que está a ser criado, não é? Muito bem. Aquilo que me pergunta na nossa live, e realmente, nós tínhamos aqui conversa para muito tempo, mas eu também já lancei aqui o desafio do Campus Party e tu já terminas depois a live um bocadinho de falar, só um teaser sobre o que é que vai acontecer esse Campus Party, para quem está do outro lado. Se fosse Primeiro-Ministro ou Primeira-Ministra nos próximos 4 anos, qual era o problema que tu resolvias primeiro? Uma vez, eu acabei por falarmos um bocadinho sobre a tua experiência internacional, eu acho que isso é, quando nós conhecemos várias culturas, quando nós lidamos com muitas pessoas, conhecemos um bocadinho, um pouco de tudo, não é? E temos às vezes aquela premissa que nós pensamos que aquilo que é para nós banal, para outros países é uma coisa fundamental. Prioritária. E nós temos aqui, por exemplo, a saúde, que nós lidamos agora com o Covid-19, em que, por exemplo, há países que nem sistema de saúde têm como nós temos aqui e nós às vezes não damos valor. Quando nós temos aqui seguradoras a trabalhar em Portugal, que em outros países não há seguro sequer possível para esse tipo de soluções. Fala-me um bocadinho sobre o que é que tu realmente agias, como é que tu agias como fosse Primeiro-Ministro ou Primeiro-Ministro, sendo suspeito, obviamente, que cada pessoa é uma pessoa, e cada um, se calhar, tomava determinadas ações, mas isto é tu, enquanto empreendedora, enquanto gestora, e ao mesmo tempo enquanto cidadã e consumidora, como é que tu realmente agias nos próximos 4 anos com as soluções e qual é a tua opinião sobre aquilo que está a ser tomado em Portugal? Sim, em primeiro lugar, trabalhar durante 4 anos é trabalhar de uma forma muito inglória, não é? Portanto, até nós vermos os resultados, 4 anos passam num abrir e fechar de olhos. Portanto, vale o que vale. No entanto, obviamente que a questão e a aposta na educação é fundamental, a formação dos quadros, a digitalização, a questão do empreendedorismo, a questão da literacia financeira, são 3 áreas muito importantes. Nós vemos as crianças, vemos os jovens de qualquer idade que não têm base absolutamente nenhuma sobre literacia financeira, não sabem o que isso é, não sabem gerir uma mesada, não sabem gerir, nem sabem fazer cálculos sobre aquilo que é o dinheiro ou aquilo que possam vir a ser ganhos. E quando isso acontece, Pedro, nunca podemos ter ou vir a ter aquilo que vão ser empreendedores. Porque um empreendedor, de uma forma muito simples e direta, é dizer, olha, tens 100 euros no bolso, transforma esses 100 euros em 150 e amanhã eu dou-te 200. Isso é ser um empreendedor. É transformar e acrescentar valor. Mas isso só acontece a partir do momento em que existe uma base de literacia financeira. E nós não temos essa base de literacia financeira. Associada a essa lacuna, existe a questão da digitalização, que é uma lacuna também que é acentuada e que também devia ser colmatada de uma forma urgente. Nós assistimos a isso agora nos últimos 3 meses, com a questão da telescola, que foi o espetáculo que foi, os pais terem de conseguir ter os filhos a ter aulas em casa via televisão ou via remoto nos computadores, e só Deus sabe como é que isso aconteceu,
acredito que 90% dos alunos neste momento já estejam em férias, portanto nem sequer vou falar desse assunto de uma forma muito, muito profunda para não tocar em muitas feridas. Mas são três assuntos que são fundamentais, e obviamente que deve ser obviamente, devem ser focados de uma forma muito rápida. Ou seja, literacia financeira, questão de cultura, de aproximação entre as realidades que assistimos entre a transformação digital e a digitalização. Obviamente que isto não se faz num dia, obviamente que isto é um processo, é uma aprendizagem para todos, mas certamente sendo nós, tendo o Web Summit cá, tendo startups cá, tendo, por exemplo, muito trabalho já feito na área digital, acredito, por exemplo, eu assisti, por exemplo, na área da DGS, uma transformação gigante de um dia para a noite, em que realmente começámos a assistir a muitas coisas ligadas a chatbots online para responder a certas perguntas. Assistimos a documentação online, que só era possível fazê-lo através da digitalização. E, portanto, era algo que já podíamos estar feito, já podíamos, com aquilo que nós já tínhamos dentro de portas, já podia ter sido amassado. Às vezes é a questão do clique, é a questão de aceitar que, permitir que avançar para não ter medo de errar, não ter medo de falhar. Porque se houver um erro e uma falha vai ser natural, porque nós estamos a mudar, estamos a fazer alterações num ecossistema, numa infraestrutura ou num sistema, é normal que existam falhas, há algo que não pode não falhar, mas eu assisti durante a pandemia à questão, por exemplo, da saúde, da DGS e da Segurança Social, há algo extraordinário que eu já vinha a falar, que porque é que eu tenho que andar a ir à Segurança Social e entregar certas coisas, porque é que eu não faço isto online? Porque é que eu não consigo revolucionar? E nós temos realmente empresas a trabalhar na administração pública com administração pública muito boas. É só uma questão de aceitarmos que podemos continuar a trabalhar com essas empresas. Temos aqui o Azam Magami, que diz que é um verso sagrado ao Corão. Se calhar tu sabes mais por dentro disso que eu. Se calhar é um seguidor teu. Por certo, a primeira casa de Allah, edificada para os homens, é que está em Macá, é abençoado e serve de orientação para os mundos. Não consigo, só também estás mais por dentro disto que eu. Estou? Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir, sim. Muito bem. Para terminar a nossa live, eu gostava de perguntar aquelas perguntas que eu costumo fazer a todos os convidados, que é, amanhã termina o mundo, e qual era a última coisa que tu gostavas de fazer? E, ao mesmo tempo, no mesmo seguimento da pergunta, o que é que tu gostavas de fazer que ainda não fizeste? Pedro, a morte faz parte da vida, não é? Faz parte do nosso ciclo. Portanto, nós podemos morrer amanhã como podemos morrer hoje. Nós cá em casa falamos da morte de uma forma natural. Todos os dias, quando deito os meus filhos, falo disto e não sabemos se no dia seguinte nós nos vamos levantar. E deitamos com essa consciência, não é? É algo que devemos ter presente na nossa vida, não devemos pensar no futuro como algo que vamos atingir ou na nossa vida como algo que só daqui a 10 anos, ou só daqui a um ano, ou só daqui a uma semana é que a nossa vida vai atingir o seu auge. Devemos viver o dia a dia com contentamento. Ainda hoje falava com uma pessoa muito, muito querida ao telefone, que me dizia que estava a viver um momento com muita ansiedade, face a uma série de projetos, e ele perguntava-me, mas o que é que me está a faltar, Romana? E eu dizia-lhe, o que está a faltar é o contentamento diário. Portanto, Pedro, eu hoje o que eu vou fazer antes de me deitar é a minha oração, como faço todos os dias, e é deitar os meus filhos em seguida. Portanto, não tenho nada de extraordinário que tenha ou que gostasse de fazer antes de... Há perguntas que eles te tenham feito assim
durante este Covid-19 que tenham marcado ou tenham colocado a pensar durante a noite e ao mesmo tempo pessoas que tenham-te abordado? Há assim alguma história que queres partilhar para terminarmos? É assim, há sempre pessoas que são muito importantes para nós e há sempre histórias marcantes. Olha, ontem, por exemplo, fazia com o meu filho, fazia um ponto de situação de manhã sobre esta situação da Covid-19. As crianças a uma certa altura tiveram um momento de quase de pânico. Numa fase inicial, eu lembro-me de o meu filho ter ido ao aeroporto para tirar um passaporte, porque o dele ia expirar, portanto, e naquele dia, portanto, estava o aeroporto cheíssimo, toda a gente com máscara, toda a gente com luvas, toda a gente do aeroporto cheíssimo, portanto, ele olhou para aquilo e quase que teve um ataque de pânico. E pediu-me durante 3 dias para não sair de casa. E o que eu fiz com ele durante aqueles 3 dias foi sair de casa precisamente para que ele conseguisse ultrapassar a situação. E ontem fizemos um ponto de situação sobre esta situação da Covid. E o engraçado foi ele dizer-me: estou muito mais tranquilo, mas honestamente não sei se isto vai passar tão rápido. E só espero, por aquilo que eu leio, e ele gosta muito de história, tem 14 anos, mas gosta muito de história, só espero que isto não chegue a ser uma peste. E hoje, por acaso, depois partilhou comigo durante a tarde, eu estava numa reunião, e durante a tarde partilhou comigo um link do Jornal de Notícias que falava da peste negra. E dizia-me assim: mamãe, será que é mesmo verdade? Será que isto é uma peste negra, para além de uma gripe espanhola, estamos a falar aqui de uma peste negra? E eu disse-lhe, filho, é extraordinário como é que as crianças já têm essa capacidade de interiorizar e ao mesmo tempo de pensar a longo prazo, não é? De pensar que será que vai ser, será que colocar, ou seja, já são as suas coisas até que colocaram-te a pensar durante a tarde, não é? Digamos assim. É verdade, é verdade. Olha, para terminar, uma mensagem positiva para quem nos está a ver e terminando também, queria que nos falasses sobre a experiência que vamos ter nas próximas semanas sobre o Campus Party e uma mensagem então também sobre este Covid-19 e sobre como é que as pessoas podem realmente olhar para isto encarar isto de forma mais positiva e tirar o melhor de cada problema. Sendo que lá está, que tens a experiência da PlayStation que vai-te marcar para a vida toda. Mensagem positiva, viver o dia-a-dia, vivermos o dia-a-dia e vivermos o presente com contentamento, com alegria, sem pensarmos que amanhã é que vai ser ou que daqui a um ano é que vai ser. Isso é fundamental para todos nós, até para que todos nós possamos estar mais tranquilos e não na reviravolta que a vida nos tem colocado. Em segundo lugar, o que é que a Covid-19 nos tem trazido de positivo? Acho que todos nós passámos a dar muito mais valor a coisas muito pequeninas, como o facto de podermos estar com a família. Tivemos tanto tempo sem poder ver os pais, sem poder abraçar os irmãos, sem poder estar com as pessoas que mais amamos, que percebemos que essas pessoas são fundamentais para nós. Eu tenho pessoas amigas muito chegadas a mim que passavam meses a fio sem estarem com a família, porque não era Natal, ou porque não era Páscoa, ou porque, enfim, ou porque não era um aniversário, e que na altura da Covid-19 todos os fins de semana tinham vontade de ir ver os pais só porque era fim de semana, não é? Em vez de conferências passaram a ser o melhor amigo. Portanto, acho que é um momento de introspeção para todos nós e percebemos que vale a pena estarmos todos juntos. Não houve nenhum momento na história de qualquer um de nós que tenha sido tão simétrico e que nos tenha atingido a todos de uma forma tão igual. Infelizmente assimétrico, porque uns financeiramente estão mais confortáveis e podem ter uma vida mais tranquila, mas a verdade é que todos nós, de uma forma ou de outra, fomos atingidos. Portanto, estamos todos na mesma posição. Portanto, não há uns melhores, outros piores, somos todos iguais e precisamos todos do mesmo.
o que eu costumo dizer a pessoas que me perguntam e como é que eu posso abordar aquela pessoa? Eu digo sempre, será que aquela pessoa precisa de beber água todos os dias? E a resposta que eu tenho sempre é, claro que sim. Então, pega e vai falar, não é? Não, de certeza que aquela pessoa também te vai responder, porque ela também sabe falar. E se ela sabe falar é bom sinal. Portanto, nós não temos... Essa questão da água é muito, muito pragmática, porque parece uma coisa tão banal e é uma coisa tão essencial, não é? Acaba de ser o paradoxo entre as duas coisas. E sobre o Campus Party, o que é que tens a dizer? Sobre aquilo que... O Campus Party é a primeira vez que vamos ter o Campus Party em Portugal. É um evento tecnológico que traz e abre portas não só aos jovens, mas às empresas e a tudo que é tecnologia, inovação, ideias e por aí em diante. São 3 dias, portanto, 9, 10 e 11 de julho, a acontecer, portanto, a partir do período da tarde, portanto, durante algumas horas, e que vão juntar Portugal, o Brasil e outros países. Vamos ter speakers internacionais, speakers nacionais. Pedro, sei que também vais participar como um dos speakers. Portanto, convido... Passaste uma bola, o que é que queres que eu te diga? Não ia dizer que não é? Claro. Convido todos aqueles que nos estão a ver e aqueles que posteriormente também estarão a ver esta live, a estarem presentes, porque a aprendizagem vem muitas vezes de onde menos esperamos, as ideias vêm de onde menos esperamos, e é sempre inspirador ouvirmos pessoas que têm conhecimento e que passaram por experiências diferentes das nossas. E muitas vezes ouvirmos pessoas de áreas completamente diferentes das nossas só nos ajudam a abrir os nossos horizontes. Portanto, não percam, é um evento muito, muito interessante e contamos com a vossa presença, claro. Muito bem, temos aqui já a Marisa Monteiro a dizer que lá estaremos, portanto fica aqui o convite também da Romana para marcarem presença no Campus Party. Eu também iria partilhar isso nas minhas redes sociais, a Romana também. Como ela disse, é uma conexão entre várias culturas, vários países, em que existe a partilha, o conhecimento e o networking e as ideias. Eu até há uma frase que costumo usar muito nas minhas... para quem me conhece, por este meio, que é, independentemente da tua profissão, daquilo que tu fazes, de quem tu és, tens sempre alguma coisa a aprender com alguém que, independentemente da área em que trabalhe, há sempre algo ali, nem que seja 0,0001% que possa acrescentar à tua vida. Eu já assisti a palestras e eventos que não têm nada a ver com o meu negócio, não têm nada a ver com aquilo que eu faço, em que realmente aprendi, já tirei cursos que não têm nada a ver com o meu negócio, que realmente aprendi. E às vezes nos falta também sair do nosso ecossistema para ir aprender outras áreas, porque cada área tem as suas particularidades, tem a sua própria maneira de trabalhar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ação, que foi muito que falámos aqui hoje, em que nós temos que beber esse conhecimento para poder saber como é que nós atuamos dentro desse ecossistema. Terminando aqui a nossa live e agradecendo à Romana, Deixei-te ouvir, Pedro. Não, tirei aqui o som, sem querer. Estava a dizer que vou tentar aqui resumir aqui em algumas frases um bocadinho para terminar a nossa live, que são quase 10h30. O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. Portanto, temos que agir, temos que atuar, temos que partir para a ação. Viver é uma vida feliz, seja ela em que país em que for. Temos que nos agarrar também a objetivos, a metas, a pessoas, e não a coisas materiais, porque as coisas materiais, já falámos aqui da água, por exemplo, e de outras coisas que para nós pode ser uma coisa muito banal, mas que são coisas muito essenciais que devemos realmente dar mais valor, não só pelo Covid-19, mas daqui para a frente, pós-Covid-19. Entre aquilo que nós pensamos e aquilo que queremos dizer, existe sempre um lado que nós devemos retribuir, distribuir, partilhar, colaborar, porque vivemos num ecossistema cada vez mais colaborativo, mais de entreajuda, seja ela uma startup, seja ela uma empresa industrial, seja ela uma empresa de seguros, seja ela uma indústria de farmacêutica, whatever. O mais importante é que nós tenhamos noção que toda esta situação que estamos a ver não foi nem mais nem menos
do que um alerta para nós realmente, um chamamento para nós realmente partirmos à descoberta de que existe muito cá dentro para fazer, existe muito para descobrir, existe muito para partilhar e certamente às vezes temos ao nosso lado a chave ou a resolução dos nossos problemas e às vezes estamos a tentar ali semanas e semanas a tentar resolver um problema para fora, quando nós às vezes bastava nós conversarmos, falarmos, tocar a campainha do nosso vizinho e dizer, olha, tenho este problema, tenho esta dificuldade, sabes de alguém que tens aí algum produto para... e às vezes há esta questão da inveja, do querer partilhar o negócio. Portanto, eu acho que temos que deixar um bocado esse legado de lado, temos que abraçar mais as causas, sejam elas solidárias, sejam elas pandémicas, sejam elas saúde, económicas, whatever. Temos que realmente ter aqui uma capacidade de todos nós empreendermos, todos nós, seja no ponto de vista familiar, pessoal ou profissional. E, portanto, este Campus Party vem um bocadinho buscar este lado que é os povos, esta cultura de todos nós, de descobrimentos que os portugueses têm. Partimos à descoberta de outras pessoas, da cultura de cada pessoa, daquilo que cada um de nós tem a acrescentar, e também não deixar que isto termine. Ou seja, continuar a cultivar este empreendedorismo, este sentimento de partilha, que é aquilo que estamos a fazer nesta live, na rubrica Stay Digital, e aquilo que eu tenho levado a cabo é um bocadinho descomprometido, sem filtros, sem formalismo, sem etiquetas, desculpa o meu termo, sei que sem merda nenhuma, mas somos aquilo que somos aquilo que partilhamos, que eu costumo usar muito esta frase, e somos aquilo que queremos ser no dia-a-dia. E, portanto, hoje foi contigo, amanhã será com outro. Cada pessoa terá o seu ADN, tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e certamente tu tens muito mais para partilhar, mas não cabe em 1 hora e de 26 minutos, mas certamente cabe em muitas partilhas nas redes sociais, em muitos eventos, no teu negócio, naquilo que vais também trabalhando como Initec, na tua evangelização, e portanto cabe a cada um de nós ter um papel mais ativo numa sociedade que não pode olhar só para o seu umbigo. Terminando, temos aqui a Marisa Monteiro, que são de facto sempre as pessoas e por isso que fiquei hoje até mais tarde só para estar convosco. E isto é aquilo que eu mais agradeço, que é quando tens alguém que te diz isto às 10h30 da noite, podia estar a ver um filme de um Hollywood, ou uma série de Netflix, ou a ver um vídeo no TEDx, no YouTube, ou, por aí, ou a contar uma história ao seu filho, e está a ver uma live comigo ou contigo, não sou a pessoa mais bonita do mundo, não tenho um cenário mais bonito do mundo, nem frases atrás a dizer o sucesso depende de ti. Não. O sucesso depende de mim, mas depende de nós também todos contribuirmos para que realmente tenhamos uma sociedade mais capaz de... E Portugal realmente tem aqui um papel muito mais ativo e nós temos aqui uma oportunidade gigante. Se realmente falavas do João Vasconcelos ter contribuído e de outras pessoas, eu acho que se o João Vasconcelos estivesse nesta altura, com esta pandemia, eu acho que ele tinha aqui um papel muito ativo sobre a oportunidade que nós estamos a ter em ser um cluster digital e a questão do trabalho remoto também veio a haver aqui uma oportunidade para o ecossistema de trabalhar remotamente, em que nós temos clima, temos gastronomia, temos coworkings, temos espaços colaborativos fantásticos. Portanto, acho que nós temos é que perceber em que meio é que nós temos e valorizar o que temos à nossa volta. Porque se estiveste em Angola, e eu tenho falado, até falei há pouco tempo com o Pedro Garcia, de Moçambique, em que ele teve que, no meio de um bar, a fazer uma videoconferência comigo, porque a internet estava fraca, e porque já não ia chegar a tempo, e que não sei o quê. Ele mostrou realmente o que é a realidade, em que, para quem esteve do outro lado, ainda bem que aconteceu. Foi sem filtros, em que é aquilo que acontece no dia-a-dia, em que nem sempre chega ao destino, na hora exata, no tempo exato, e nem sempre a internet tem 400 megas, 1 terabit, nem sempre tem iluminação top, tem que ser nas condições que nós temos, e portanto nós temos que adaptar-nos. Mas mais do que adaptar-nos é fazer, ação, praticar e executar. Romana, muito obrigado pela tua partilha. Vamos encontrar certamente no Campus Party, brevemente. Até lá, podem seguir nas redes sociais e podem seguir também nas redes sociais sobre aquilo que falámos ou outros assuntos que queiram nos abordar. Certamente teremos todo o gosto. O resto de uma boa noite e agora podes ir continuar a tua oração ou o teu ritual de boa noite. Está bem?
Obrigada também, Pedro. Tudo a correr bem. Boa noite. Obrigado a todos que estão desse lado. Obrigado.